terra com maldição. Então, no decorrer da lição, né, nós vamos ver e entender que este texto ele se cumpriu através do ministério de João Batista, quando, através da sua mensagem, ele prepara muitas famílias reconciliando umas com as outras para que elas pudessem, então, receber o Messias. E nós vamos ver também que esse texto ele vai além, ele vai até os nossos dias, porque o propósito de Deus é se utilizar da igreja através do Espírito Santo para que antes da segunda vinda de Jesus muitas pessoas também estejam preparadas para o céu. E a lição de domingo, de sábado, ela fala, né, dizendo que a nossa vida é feita de fases e nós muitas vezes estamos passando por uma fase boa, outras vezes nem tanto, né? Mas seja qual for a fase que nós estivermos vivendo ou o estágio que a nossa família estiver, nós devemos viver à luz das promessas de Deus, nos apegando sempre a ela com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, porque essa é a esperança que nós temos. E nós podemos examinar e vamos repassar algumas histórias, promessas e experiências bíblicas em diversos contextos. E nós vamos ver que seja qual for a nossa condição ou fase que nós estivermos vivendo, nós adoramos um Deus que ele não sabe apenas aquilo que nós estamos enfrentando. Ele está à frente de todas as coisas e com certeza ele irá nos ajudar, né, em todas as nossas dificuldades. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse primeiro dia? Então vamos adiante. A lição de domingo vem falando sobre a profecia dos corações convertidos. E aí, conforme nós já vimos aqui em Malaquias 3:10, né, nós vimos que essa profecia se cumpriu quando Jesus foi apresentado como Cordeiro de Deus e João Batista como Elias. E nós vimos também que o anjo que anunciou o nascimento de João declarou que a sua missão seria preparar o caminho para a vinda de Jesus, né, cumprindo Malaquias. Porque o coração de Israel, as pessoas da nação de Israel, elas estavam se afastando das verdades de Deus através de costumes e práticas rabínicas, né? E assim o relacionamento com Deus não estava de acordo. João Batista e Elias, eles conclamaram o povo a voltar a Deus. Lá em Malaquias 3:7 diz: tornai-vos a mim. Mas nós vemos também que a resposta que o povo deu foi arrogante. Eles disseram: que havemos de tornar, né? E o apelo de Elias também, lá no Monte Carmelo, que foi semelhante. Ele clamou para que o povo ele tivesse uma nova oportunidade, para que eles tivessem uma oportunidade de se voltar para Deus. E isso está em 1 Reis 18:37. E a lição, ela traz uma questão, ela nos levanta uma questão. Ela diz assim: em sua opinião, o que significa converter o coração? Alguém gostaria de comentar? Converter é mudar de rumo, né? Você fazer uma conversão de tudo aquilo que você acreditava, vivia, e mudar completamente de rumo, né? Fazer uma conversão total mesmo da sua vida. Aqui no caso, né, direcionada às coisas de Deus, né, direcionada a Deus, ao Senhor, né? Foi isso que Elias veio fazer, né? Elias veio mostrar, dizer ao povo: olha, Deus de Israel existe, né? E vocês têm que servir a esse Deus, né? E o povo estava totalmente na idolatria, né? Estava procurando um outro caminho, levado pelo rei Acabe lá. Então, isso que Elias veio fazer, né? Mostrar quem era o verdadeiro Deus de Israel, né? Isso é um reconhecimento com a transparência de cada pessoa a Deus. Sincero. Eu coloquei assim: voltar-se plenamente para os ensinos da palavra do Senhor e você viver isso. Também a conversão todo motorista aqui sabe que conversão é mudança de direção, né? É
no estudo que a escola dá, né? E é totalmente mudança mesmo. Se a pessoa não estiver disposta a mudar, né? É difícil Deus trabalhar, né? Porque Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa. Mas Deus falou que se essa pessoa fizer essa mudança, Ele vai abençoar. Né? Ele está sempre um tempo para a gente analisar, né, a nossa vida, se está conforme com a palavra de Deus, como o André falou lá, né, para poder nos abençoar. Por quê? A bênção ela só vem, né, se nós permitirmos. Deus não vai abençoar a gente que não quer ser abençoado. Né? Ou seja, essa pessoa mudou a vida dela, né, realmente, aí Deus pode agir, porque o inimigo está lá, você não pode fazer nada com a pessoa, porque ele não mudou ainda. Ele ainda não mostrou que mudou, porque deu nesse, sabe? De repente, no calor da emoção, ele falou isso, mas agora, na prática, ele não está mostrando isso. Então a gente tem que, né, analisar tudo que a gente estudou, a nossa vida diária, né, para ver se a gente está fazendo com a falta de Deus, porque senão a bênção não vai vir, porque Deus não pode ser injusto. A gente não está praticando que Ele, aqui, esse exemplo de Israel, tem muitos exemplos aí, que a gente viu que Deus, quando Ele estava fazendo, obedecendo, a bênção vinha, né? E quando não estava obedecendo, a bênção não vinha, né? E aí Deus misericordioso disse, para com isso, volte, se arrependa do que estão fazendo, volte a mim, para que eu possa abençoar vocês. E aí acontece, o mundo parece que se você fizer aquilo, você vai ser abençoado. Mas não é abençoado. Se a pessoa for olhar para o mundo, o inimigo para de impedir, sabe? Porque nós temos uma progressão na nossa vida natural de Deus. A lei de Deus está no nosso coração. Então acontece, se o inimigo não atrapalhar a vida do ser humano, ele, sabe, ele vai progredir. Mas acontece, as pessoas que estão no caminho do inimigo, ele não perturba, né? A pessoa deslancha como se estivesse sendo pensando por Deus, não é? O inimigo para de atrapalhar. E quando a pessoa está andando no caminho de Deus, o inimigo atrapalha. Aí tem que acontecer o quê? A conversão leva a gente à fé. A fé, a gente confia em que Deus vai dar situação. Então, a prova, o livro de Jó está para nos mostrar isso. Muitos de nós ou passaram ou vão passar por provações. Isso não vai, ninguém vai escapar disso. Então aí o que acontece? Se a pessoa não tiver fé, né, baseado no livro de Jó, não vai acontecer nada. Não acontecer nada. Após o Lula ter falado, agora eu vou falar. Ele só voz hoje, né, meu? Pelo contexto da lição, da pergunta 2, na verdade nós podemos concluir que a pergunta é deficiente. Porque na verdade quando ele fala o que significa a frase converter o coração, é dentro do contexto da profecia de Malaquias. Tanto é que o comentário tem relação com isso. E ela apresenta 3 ideias. A primeira é que a frase se refere à reconciliação do povo de Israel com o Senhor. A segunda ideia é que a frase se refere à reconexão das gerações posteriores, ou seja, as atuais, da época, com os fiéis antepassados, mediante uma renovação do concerto. E a terceira ideia é que a frase se refere à restauração e renovação dos relacionamentos familiares, porque o Malaquias ele diz que o profeta Elias iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, essas são as 3 ideias que são defendidas pelo autor da lição. Entretanto, basta apenas uma. A primeira, que a frase se refere à reconciliação do povo de Israel com o Senhor. As demais, evidentemente, são consequência. Se você se reconciliou com o verdadeiro Deus, com o Senhor e fez a paz com Ele, então você está se reconectando com o concerto dos antepassados. Você está restaurando a sua família no relacionamento familiar. É natural. Então, simplesmente a conversão ao Senhor, conforme os irmãos já falaram. Agora eu peço, você comentar? Vou exclamar. A lição de segunda-feira tem como tema reencontro da família. Nós vimos ali que o rei Acabe, ele acabou casando com uma pessoa que não tinha os princípios de Deus, né? Como nós já conhecemos a história, ele casou-se com Jezabel. E Jezabel, ela começou a introduzir, então, cultos a Baal em Israel. E aí os ensinamentos sobre Deus foram ficando cada vez mais ofuscados e as pessoas começaram, então, a praticar todo tipo de idolatria, imoralidade, perversão, né?
E aí nesse contexto acabou surgindo Elias aparece. E o nome de Elias já era uma mensagem: Jeová é o meu Deus, contrapondo assim então a Baal como um Deus. E essa mensagem nos mostra então o quanto Deus quer que as famílias estejam envolvidas no seu afeto, cuidados mútuos, buscando a salvação e a comunhão com Ele também. E aí nós vemos que Satanás, ele busca sempre apagar da memória humana que o Senhor fez à humanidade, né? Ele nos deu o sábado, que Ele constituiu a família, e nós temos ali até Acabe, acabou se envolvendo com uma pessoa que não tinha os mesmos valores, os mesmos preceitos, e ele acabou edificando altares ali aos deuses pagãos, incentivando também a rebeldia a Deus. E nós vemos aqui o que aconteceu então, a história de Elias. Após ele anunciar a maldição sobre a terra, né, falando da seca que ia acontecer, ele ficou marcado e ele teve então que fugir. E aí Deus o enviou para uma cidade chamada Serepta, uma cidade sedônia, e lá ele teve a oportunidade de se encontrar com uma viúva que não adorava Deus, né? Inclusive ela tinha algumas ideias de que algumas coisas que aconteciam ali era por Deus estar castigando, por eles estarem inseridos ali e eles fazerem todas aquelas coisas erradas que eles faziam, né? Mas aí Deus permitiu que ela pudesse ver o poder do Deus verdadeiro através de alguns milagres que Deus permitiu ali que Elias fizesse. Então Elias multiplicou ali a farinha, o azeite daquela mulher e também ressuscitou o filho dela que estava morto. E aí, através dessas obras, desse milagre, o nome de Deus foi glorificado e aquela mulher pôde ver então que realmente Elias era sim um servo de Deus, ele era enviado de Deus e viu que as palavras que ele dizia era realmente uma verdade, né? Então, aí, né, essas histórias, na palavra de Deus, né, o contexto isso daí mas sempre muitas vezes esse contexto para os nossos dias é como se a gente estivesse estudando a interior. E tem que trazer para os nossos dias essas situações, né, onde Deus tinha proibido, né, não só para ele, mas para nós também, se unir pessoas na mesma fé. Para poder o quê? Não acontecer isso daí, porque isso pode acontecer na nossa casa, na nossa família. Né? Então a gente tem que orar a Deus para que Deus afaste essas pessoas, né, do caminho dos nossos filhos, também dos nossos também, porque tem vários casamentos também que se desfazem por conta disso também. Né? Às vezes o marido trabalha num lugar, a esposa trabalha no outro, e aí o inimigo não vai das coisas antes de fazer o casamento. Aí vem o assédio, tanto da parte feminina quanto da parte masculina. Então nós temos que colocar todos esses estudos nos nossos dias. Tá? O contexto fala daquela época, ótimo. Mas se não trouxer para os nossos dias, para a gente colocar em prática nas nossas vidas, essas histórias que relatam o povo fazendo coisas erradas e o que aconteceu com eles, não vão fazer a mesma coisa. Então a gente tem que estudar a lição e saber que isso aconteceu lá atrás, mas não está acontecendo nos dias de hoje da gente. Então tem a mesma coisa com a nossa vida. Sair daqui entendendo que aconteceu isso com ele, aconteceu com ele também. Não estou dizendo, o inimigo existe realmente. Ele não está brincando, ele quer que ceifar as famílias, quer destruir o ser humano. E o ser humano, sei lá, talvez porque passou muito tempo, sabe? Ele está cego, achando que não, ele está legal, está tudo certinho, está tudo certo. Mas não está nada disso não, porque é a hora que a pessoa menos espera, aí ele age e a pessoa cai. Aí caiu, por quê? Porque ela ficou firmando no quê? Em coisas que as pessoas falaram. Ah, sabe a minha religião? Acontece isso. Ah, sabe a minha religião? Acontece aquilo. Aconteceu com o rei Acabe aí. A mulher foi influenciada. Por quê? Infelizmente, a Eva influenciou Adão e ela influenciou também o rei. Isso não está tendo que acontecer nem comigo, nem com ninguém, nem de uns irmãos da igreja. Então nós temos que estar fiados na palavra de Deus. Não nossas, eu acho, não, tudo certo, ele fala. Não está distante, a gente tem que pôr realmente nossa vida na palavra de Deus mesmo, de verdade. Porque o inimigo não está brincando.
E Jesus está próximo a voltar, muito mais do que a gente imagina. E eu conheço muitas pessoas que estão achando que você vai demorar, não vai demorar nada não. Por quê? Porque essa pessoa, hoje mesmo, eu fiquei sabendo, né, só de uma aqui para uma menina, uma jovem, que não tem a metade da minha idade, você vai descer. Então, o que acontece? Se ela não tiver a mente sã para poder fazer Jesus Cristo, Deus lutou para ela. Você tem que ver, as coisas acontecem segundos depois do que a gente está fazendo. Então a gente tem que pegar e colocar em prática no dia diário, nossa, em todo instante da nossa vida. E resumo então de segunda-feira diz assim: o Senhor, isso é que eu tenho aqui no resumo. O Senhor passou por alto os lares de Israel, procurando refúgio para seu servo numa terra pagã, junto a uma mulher que não pertencia ao povo escolhido. E essa mulher, ela foi favorecida por haver seguido a luz que ela tinha. O coração dela se abriu para a luz maior que era Deus, que ele enviou então através do profeta, né? Enviado através do profeta. Então essa luz aí chegou para nós. Ou não chegou? Chegou. A gente tem que fazer. Seguir como ela seguiu também. Para que não aconteça coisas piores. Porque ela estava numa situação ruim, né? Uma viúva, tinha um filho só para ajudar, aí ele morreu, e aí ela não tinha o que comer. Né? Mas, quando você pegou aquela luz que ela recebeu, né? Ela buscou isso, e ela foi o quê? Foi abençoada por Deus. Isso vai acontecer com todos aqueles filhos de Deus que obedecem. Exatamente. Agora, indo para a terça-feira, o tema é Convertendo Corações no Altar. Eu gostaria de ler com os irmãos a passagem que nós já conhecemos, mas para que fique mais claro aqui na nossa mente, está em 1 Reis, capítulo 18, dos versos 20 ao 45. Alguém gostaria de ler? Eu leio. 20 a 45. 45. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei no profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e os dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Amém. E há de ser que o Deus que responder por fogo, ele será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e os prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Até 45? Isso. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz,
nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu do carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel.